Oi, gente, tudo bem? Eu vou fazer aqui uma revisão sobre a temática potenciação, onde a gente vai ver um pouco dos princípios dessa operação matemática. Além disso, a gente vai ver alguns conceitos, algumas regras, né? E também a gente vai ver aqui alguns exercícios para que a gente possa fazer um pequeno treinamento. Então, antes de a gente apresentar o conceito de potenciação, vou dar aqui um exemplo de potência, né, um exemplo prático, onde a gente pode observar uma árvore genealógica que a gente tem aqui por base um indivíduo chamado Alexandre. Bom, o Alexandre, ele tem uma família aí composta pelos seus pais, pelos seus avós e pelos seus bisavós. E a partir dessa imagem, eu faço a seguinte pergunta: quantos bisavós Alexandre tem? Bom, a quantidade de bisavós, independente se está vivo ou não, a gente percebe o seguinte: nós percebemos que Alexandre ele tem dois pais, que são Pedro e Marta. Cada um deles tem dois pais, que são os avós e avós de Alexandre, né, tanto paterno quanto materno. Por exemplo, Pedro tem como pais João e Maria, e Marta tem como pais Juliano e Carla, que são os avós de Alexandre. Cada um dos avós de Alexandre também tem dois pais, né, que são os bisavós, né, de cada um. Dessa forma, ao todo, nós podemos dizer que Alexandre tem 8 bisavós. Então a resposta aí, no caso, seria 8. Mas a gente pode perceber o seguinte, que a gente pode, que a cada geração, a quantidade de parentes ela é multiplicada por 2, veja só. Então Alexandre, né, é só um indivíduo que tem dois pais, então 1 vezes 2, 2. E cada pai tem dois, né, genitores, 2 vezes 2, 4. Cada um por si também tem dois genitores, 2 vezes 4, 8. Então, uma potência, na verdade, né, como aqui nos traz a definição, a potência é um produto, ou seja, a multiplicação de fatores, que são os números iguais, né, fatores iguais ou números iguais. Nesse caso, nós temos 2 vezes 2 vezes 2, que dá igual a 8. E esse resultado nós chamamos de potência, né? É o resultado da operação chamada de potenciação, em que a gente pode também escrever, né, numa notação como nós encontramos aqui, que é o 2 elevado a 3 ou 2 elevado ao cubo. Bom, então, em relação à potenciação, né, como um todo, vamos aqui observar como é que é feito a sua notação. Então, seja A um número real, que A está na cor verde, e N um número natural, com N maior ou igual a 2, a potência de expoente N de A é denotada por o que nós chamamos de A elevado a N. E dá o resultado aqui, né, que é a potência. Então vejam só, A é a base, N é o expoente, que é por quantas vezes a base é multiplicada, e o resultado, a potência, é exatamente a expressão dessa equação. Então, A elevado a N é A vezes A vezes A vezes N números A que nós temos. E então assim a gente tem um resultado que é chamada potência. Então vamos passar aqui para as propriedades da potenciação. A primeira delas, né, multiplicação de potência de mesma base. Então aqui a base A, né, e nós temos o que? Né? Produto de potências da mesma base, devemos conservar a base e somar os expoentes. Então aqui a base A elevado a M vezes a base A elevado a N, igual a base A elevado a N, mais N. Aqui um exemplo, 2 ao quadrado
vezes 2 ao cubo é igual a 2 elevado a 2 mais 3, que é igual a 2 elevado à quinta potência, que no caso é igual a 32. Segunda propriedade é a divisão de potências de mesma base. Então a base A, continuando na divisão de potências de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então aí o mesmo exemplo, só que agora usando a divisão, A elevado a M dividido a A elevado a N é igual a elevado a M menos N. Então no exemplo, 2 elevado à quarta potência dividido por 2 elevado ao quadrado é igual a 2 elevado a 4 menos 2 é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. A terceira propriedade, potência de potência. Quando a base de uma potência também é uma potência, devemos multiplicar os expoentes. Então, nesse caso aqui, a base é A elevado a M e a potência N, né? Então, nesse caso, nós multiplicamos os expoentes. Então, A fica A elevado a M vezes N. Então, o exemplo aí, 3 ao quadrado, elevado à segunda potência, elevado à quinta potência. Então, o 2 e o 5 são multiplicados. Isso vai dar igual a 3 elevado à décima potência, que no caso dá 59.049. Quarta propriedade, potência de produto. Quando a base de uma potência é um produto, elevamos cada fator à potência. Então, no caso aqui, A vezes B elevado a M é igual a A elevado a M vezes B elevado a M. Então, por exemplo, 2 vezes 3 elevado ao quadrado é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, ou seja, é 4 vezes 9 é igual a 36. A quinta propriedade, potência de quociente. Isso acontece quando a base de uma potência é uma divisão, e nesse caso, elevamos cada fator ao expoente. Então, aí na divisão, 2 dividido por 3 ao quadrado é igual a 2 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4, 3 ao quadrado é igual a 9, então fica 4 sobre 9. A sexta propriedade é potência do quociente e expoente negativo. Quando a base de uma potência é uma divisão e o expoente negativo, inverte-se a base e o sinal do expoente. Então, no exemplo, eu tenho aqui 2 dividido por 3, elevado a menos 2. Isso vai ser igual a... Você pega o 3 e substitui pelo 2 e vice-versa. Então, fica 3 sobre 2. E você muda o sinal do expoente, que era menos 2, passou a ser a 2. E você continua com a potência de quociente normalmente. Então fica 3 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado, que nesse caso 3 ao quadrado é igual a 9 e 2 ao quadrado é igual a 4. Sétima propriedade, potência de um expoente negativo. Então aqui, quando um sinal de uma potência for negativo, devemos inverter a base para tornar o expoente positivo. Na verdade, aqui eu tenho a mesma coisa da propriedade anterior. Só que quando a gente tem a base A, por exemplo, elevado a menos N, esse A é a mesma coisa que A sobre 1. Então, na hora de você fazer a inversão, você faz o quê? Você coloca 1 sobre A elevado, aí você troca o expoente, o valor de N, que é negativo, passa a ser positivo. Então, aqui no exemplo, a base é 2 e o expoente é menos 4. Então, aqui é a mesma coisa que você tenha 2 sobre 1, porque 2 dividido por 1 é 2.
Então você inverte, coloca aqui 1 sobre 2 e altera o sinal de negativo para positivo. Então nesse caso, 1 sobre 2 elevado à quarta potência é a mesma coisa que está da maneira direta, mas é a mesma coisa que você elevar 1 elevado à quarta potência e dividir por 2 elevado à quarta potência. Nesse caso, 1 elevado à quarta potência é 1, e 2 elevado à quarta potência é 16, que é o resultado 1 sobre 16. Então, a oitava propriedade, potência com expoente racional. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Portanto, podemos transformar um expoente fracionário em um radical. Ou seja, aqui nós temos a base 5 e o expoente 1 sobre 2. Nesse caso, nós substituímos esse expoente, né, fracionário pela raiz quadrada. No caso, fica igual a raiz quadrada de 5. A nona propriedade, potência com expoente igual a zero. Então, quando uma potência apresenta um expoente igual a zero, o resultado será igual a 1. Então, aqui no exemplo, A, né, A elevado a zero é igual a 1. Então, qualquer número elevado a zero, aqui 4 elevado a zero, é igual a 1. Mas por que disso? É só a gente utilizar a propriedade anterior da divisão, né? Porque se você pegar 4 dividido por 4 elevado a zero, não. Então, a nona propriedade, a potência com expoente igual a zero. Então, quando uma potência apresenta um expoente igual a zero, o resultado será igual a 1. Então, se A é elevado a zero, dependente da base A, esse resultado vai ser igual a 1. Então, aqui como exemplo, 4 elevado a zero, ele vai ser igual a 1. E o porquê disso? Porque quando você tem, por exemplo, né, 4 dividido por 4 elevado a zero. 4 dividido por 4 é igual a 1. E esse 1 elevado a zero, ela é igual a 1. Não. Vou só apresentar mesmo. A nona propriedade, potência com expoente igual a zero. Então, quando uma potência apresenta um expoente igual a zero, o resultado será igual a 1. Então, aqui no exemplo, né, A elevado a zero vai ser igual a 1. Então, qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1. 4 elevado a zero, 5 elevado a zero, 1 milhão elevado a zero vai ser igual a 1. Já a décima propriedade, potência com expoente igual a 1, né, quando uma potência apresenta um expoente igual a 1, o resultado será a própria base, né? Então, A elevado a 1 é igual a A. Então, por exemplo, 5 elevado a 1 é igual a 5. 6 elevado a 1 é igual a 6. 1 milhão elevado a 1 é igual a 1 milhão. A potência de base negativa em um expoente ímpar. Então, se uma potência tem a base negativa e o expoente ele é ímpar, então o resultado será negativo. Então, aqui no meu exemplo, né, a base menos 2, aqui o 3 está posicionado errado, o 3 aqui, na verdade, ele deveria estar aqui em cima. Vou fazer essa correção. Então aqui é para ser 3. Só que tá muito grosso aqui, né? Pera aí. Aqui preto. Então aqui eu vou colocar de branco.
Vamos ver. Deixa assim mesmo. Beleza. Então vamos lá. A 11ª potência, aliás, vamos lá. A 11ª propriedade é a potência de base negativa e o expoente ímpar. Então, se uma potência tem uma base negativa e o expoente é ímpar, então o resultado é um número negativo. Nesse caso aqui eu tenho menos 2 como base, e o 3, aqui o 3 está posicionado errado. Para ele ser aqui em cima. Mas enfim. Então, menos 2 elevado à terceira potência é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, você multiplica a base, né? Aqui no caso 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. E você apenas repete o sinal, uma vez que o expoente ele é ímpar. Você pode pensar também no seguinte sentido. Multiplicando menos 2 com menos com menos dá mais. Então, mais 4 vezes menos 2, né? Mais com menos dá menos. Então, aqui você tem o menos 8. Então, nesse caso, né, você faz como aqui faz a definição, né? Você multiplica apenas as bases e repete o expoente. A 12ª propriedade, potência de base negativa e expoente par. Se uma potência tem a base negativa e o expoente é um número par, então o resultado é um número positivo. Então aqui eu tenho menos 3, aqui novamente o 2 deveria estar aqui mais em cima, mas tudo bem. Então menos 3 elevado ao quadrado, ó, a segunda potência, é igual a menos 3 vezes menos 3, que no caso dá 9 positivo. Então, se a base é negativa e o expoente é positivo, você apenas, né, tira o sinal e multiplica as bases. Então, tira o sinal no sentido de deixá-lo positivo. Então, menos 3 vezes menos 3 vai ser igual a 9. Bom, dito isso, vamos aqui resolver algumas questões. Então, determine o valor de cada uma das potências abaixo. Então, A é igual a 25 elevado à primeira potência, elevado a 1. Então, nós sabemos, pelas propriedades que nós vimos anteriormente, que esse número aqui ele é igual a 25. Qualquer número elevado a 1 é igual a 25. B, 150 elevado a 0. A gente também viu uma das propriedades que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. C, 7 dividido por 9 elevado à segunda potência, só que negativo, elevado a menos 2. Nesse caso que nós fazemos, vou resolver aqui, o item C, 7 dividido por 9 elevado a menos 2, isso vai ser igual. Então a primeira coisa que nós fazemos é inverter os termos, 9 sobre 7, retiramos o sinal negativo do expoente e aqui aplicamos a divisão de quociente. Então isso aqui vai ficar 9 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado, que vai ser igual a 81 dividido por 49. Vamos aqui para a segunda questão. Sabendo que o valor de 5 elevado a 7 é 78.125, qual é o resultado de 5 elevado a 8? Bom, gente, o que a gente deve fazer é o seguinte. Nós já sabemos quanto é 5 elevado a 7, que é 78.125. Como ele quer saber o resultado de 5 elevado a 8, ele está querendo saber, na verdade, o quê? 5 elevado a 8 é igual a 5 elevado a 7, né, vezes, mais no caso, de novo aqui, começando de novo.
botar aqui as propriedades rapidinho. Certo. Então a segunda questão. Sabendo que o valor de 5 elevado a 7 é 78.125, qual o resultado de 5 elevado a 8? Bom, gente, então aqui nós temos o quê? Que 5 elevado a 8 é igual a 5 elevado a 7 mais 1, que é igual a 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 1. Nós sabemos que 5 elevado a 1 é igual a 5. Então isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a 7 vezes 5. Nós sabemos que esse termo 5 elevado a 7 é 78.125. Então, 78.125 vezes 5 é o que ele quer saber, né? Então, dessa forma, né, armando de uma maneira melhor, vamos apagar aqui e fazer essa multiplicação. Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25. Você coloca o 5 aqui, coloca o 2 para cá. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. 5 vezes... coloca 1 aqui. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 5 vezes 8, 40. Aqui nós subimos 4. E 5 vezes 7, 35. 35 mais 4, 39. Então o resultado, 390.625. Item B. Nós poderíamos ter respondido um pouco antes, né, essa questão, sem precisar fazer a multiplicação toda. Como? Vou apagar aqui e colocar aqui de novo o sinal de divisão. E vamos fazer de novo. Vamos apagar aqui também. Então, 5 vezes 5, como nós dissemos, é 25. Você coloca o 5 aqui e sobe 2. Bom, isso quer dizer que o resultado tem final 5. Então, de imediato, você poderia eliminar o item A e o item D, ficando apenas o item B e C. Continuando a multiplicação, 5 vezes 2 dá 10. 10 mais 2 dá 12. Então aqui viria 2 e subiria 1 para cá. Isso quer dizer que o final dessa conta seria igual a 25. Então a gente eliminaria o item C. E não precisaríamos mais fazer o resto da conta. A terceira questão, as potências menos 2, entre parênteses, elevado a 4, e menos 2 elevado a 4, são iguais ou diferentes? E qual o resultado? Vamos lá. Então, esse menos 2 elevado a 4, que está entre parênteses, como é que é o resultado? Então, você pode fazer de maneira indireta, né, onde você vai multiplicar aqui menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Nesse caso, isso aqui vai dar o quê? O que você tem que fazer? Você tem que multiplicar as bases, né, os números, que dá igual a 16. E como a base é negativa e o expoente é positivo, você vai deixar esse número positivo, como a gente viu em uma das propriedades anteriores. Já quando eu tenho menos 2 elevado a 4, isso tem uma diferença importante. Por quê? Porque no caso da equação em cima, da potência em cima, a base é menos 2.
E a base é menos 2 porque ela está entre parênteses. No caso aqui de baixo, a base é 2. Isso significa dizer que o parêntese que aqui está ocultado, ele estaria nessa posição. Então seria menos, abre parêntese, 2, fecha parêntese, elevado a 4. Nesse caso ficaria menos, abre parêntese, 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Fecha parêntese. Isso aqui é igual a menos 16, que no caso é positivo, né? Mais. Menos com mais, vocês sabem, dá menos 16. Portanto, essas duas potências, elas são diferentes. Simplesmente porque a base de uma é um número e a base de outro é outro número. Né? No caso, menos 2 e 2. Então ele diz aqui, em um sítio há 12 árvores, cada árvore 12 galhos, e cada galho tem 12 maçãs. Quantas maçãs existem no sítio? Então aqui é uma questão onde a gente vai pegar, né, não é uma questão de potenciação, onde você está multiplicando aqui as 12 árvores, e cada árvore possui 12 galhos. Então você multiplica isso por 12. E cada galho tem 12 maçãs. 12. Na verdade, isso aqui é o quê? É 12. Aliás, 12 elevado à terceira potência, também chamada de 12 ao cubo. Então, no caso, você teria que multiplicar 12 vezes 12 vezes 12. O resultado disso. Então, 12 vezes 12 vai ser igual 2 vezes 12, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Nesse caso, seria 144. 144 vezes 12. Então, vamos lá. 4 vezes 2, gente, dá 8. Independente do resto da multiplicação, você já está vendo aqui que o resultado do item D tem o final 8. Então, muito provavelmente, ele vai ser o resultado. Então, se a gente continuar aqui a multiplicação, vamos lá. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Então, somando aqui, 8 mais 4, 12, sobe 1. 4 mais 2, 6 mais 1, 7. E aqui nós confirmamos 1728. Item D. Na última questão, o valor da expressão 20x ao cubo mais 2 elevado ao quadrado vezes y à quinta potência para x igual a menos 4 e y igual a menos 2 é. Então vamos lá. Então fica 20 vezes. No caso, a base de x é menos 4. Ao cubo mais 2 vezes x, que no caso é menos 4 ao quadrado, vezes y, que é 2, a base 2, elevado à quinta potência. Então, 20 vezes menos 4 elevado ao cubo dá igual a menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Nesse caso, base negativa, expoente ímpar, você deixa a base continua negativa. Aliás, a base não. Espera. Começar de começo. Bom, o valor da expressão... A quinta questão, de novo. Quinta questão. O valor da expressão 20x ao cubo mais 2x ao quadrado vezes y à quinta potência
para x igual a menos 4 e y igual a 2. Bom, vamos lá montar essa expressão substituindo x e y. Então, fica 20 vezes x é menos 4. Então, a base é menos 4 ao cubo mais 2 vezes x, que é menos 4 ao quadrado, vezes y, que é 2 elevado à quinta potência. 20 vezes, então a base negativa, e aqui eu tenho o expoente ímpar. O que eu faço? Eu deixo negativo e multiplico as bases. 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Mais 2 vezes menos 4 ao quadrado, base negativa expoente par. Então, no caso aqui, eu tenho 16, né? Positivo, né? Vezes 2 elevado à quinta potência, que no caso dá 64. Aliás, dá 32. Então, 20 menos 64, no caso aqui, eu multiplico o 20 e o 64, que dá 1280. E o mais do 20 vezes o menos do 64 dá 1280 negativo. Mais 2 vezes 16 dá 32 vezes 32, né? Que é igual a 32 vezes 32, né? 2 vezes 16, 32 vezes 32. E esse resultado dá 1024. Menos 1280 mais 1024 dá menos 256. Que é a resposta do item D. Bom, gente, preparei essas questões aqui para que vocês pudessem fazer uma revisão de potência. Espero que vocês gostem e até mais.